Gente, que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, possa estar sempre entre nós, nos nossos corações, permeando as nossas emoções, dirigindo as nossas emoções. O nosso capítulo de reflexão dessa noite é o capítulo 5, que é intitulado Medicamentos Evangélicos. A primeira coisa que eu pensei quando eu li esse título desse capítulo é aquela passagem de Jesus em que ele diz que não são os sãos que precisam de médico. Então, se a gente precisa de medicação evangélica, a gente vai descobrir agora, porque foi assim que eu fui refletindo nesse capítulo. Cada item do André Luiz vai me dizer, eu estou doente, qual medicamento que eu estou precisando? Se eu estou doente, qual medicamento que eu estou precisando? Porque ele vai dar frases curtas, mas vai dizer que naquelas frases estão inseridos os medicamentos evangélicos, ou seja, os medicamentos que Jesus deixou para nós enquanto esteve aqui entre nós. Então, a gente vai ler pensando assim, isso que o André Luiz está dizendo que é um medicamento evangélico, eu estou precisando tomar? Se eu estou precisando tomar, é porque eu estou doente, porque ele diz, não são os sãos que precisam de médico e nem de remédio. Só vai precisar de médicos e remédio quem está doente. Então, a gente vai descobrir essa noite, nesse capítulo 5, intitulado Medicamentos Evangélicos, do André Luiz, se a gente estiver precisando desse medicamento, a gente está doente. Então, a gente vai descobrir aqui hoje. Vamos lá? Deixa eu passar aqui o slide, que eu perdi o... São tudo frases curtas. Ele fala, ajude sempre, sempre. Sempre não é de vez em quando. Então, ajude sempre. Se a gente só pode ajudar de vez em quando, a gente está precisando desse medicamento, porque a nossa ajuda está com condição. E ele ali está colocando a ajuda sem condição. Então, eu estudei esse capítulo dessa forma. Então, eu estou precisando desse remédio do Evangelho. Estou doente. Não tema. Bom, sentir um pouco de medo é normal, faz parte da autoproteção em que a gente tem que ter, senão a gente se mataria por qualquer coisa, morreria por qualquer coisa. Mas aqui esse temer é de temor mesmo, daquilo que nos deixa, às vezes, até paralisado. Então ele diz, não tema, não tema. Para eu não temer, eu tenho que ter no meu coração fé. Não a fé cega, mas a fé que contesta, a fé que me faz discernir, a fé que me faz entender, que me leva ao entendimento. Portanto, se eu tenho muitos temores ainda, e eu estou precisando desse medicamento, porque isso aqui é um medicamento, não tema, eu estou doente. Jamais desespere. Isso aqui vai estar atrelado à parte anterior, que ele diz não tema. Jamais desespere. Porque por que desesperar? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Todos os problemas que nós, porventura, pudermos passar na nossa vida, ou que estivermos nós passando, Deus tem uma solução. Deus está acima de todos os problemas. Então, para que eu vou me desesperar? O que tiver que acontecer, acontecerá. E se o mal não precisar vir me visitar, Deus sabe, então não vai deixar acontecer. Então, eu não preciso me desesperar. E se ele vier me visitar, é porque dali eu tenho como sair daquela situação e ficar bem de novo, porque tudo aqui é cíclico. Aprenda incessantemente. E a gente até conversou isso na aula anterior, será que o nosso dia de 24 horas, a gente está conseguindo tirar pelo menos um ensinamento desse dia de 24 horas? O que eu aprendi hoje, independente de ser só na aula, mas o que eu tirei dali da hora, da aula, da minha vida, do meu dia a dia, da minha vida de relação com as pessoas que eu hoje precisei me relacionar? Pense muito, ou seja, no sentido da reflexão. Se eu não estou tendo tempo para refletir, eu estou precisando de remédio, eu estou doente, porque é um medicamento evangélico, pede que eu faça o quê? Reflexões diante da minha vida. Medite mais. Será que a gente vem meditando? Fale pouco.
A gente tem falado pouco, a gente fala muito quando a gente se encontra, igual tagarela, né? Fala pouco para ver se você se escuta mais. Por isso que a gente só tem uma boca, dizem, né? Tem uma boca e 2 ouvidos e 2 olhos, porque precisa ver muito, escutar muito e falar pouco. A gente fala muito. E às vezes fala coisas, às vezes, vazias de conteúdo. Então, fala pouco. Se a gente está falando muito, está precisando desse medicamento evangélico que está dizendo para a gente falar pouco. Retifique, retificar é corrigir, amando. Gente, corrigir amando. Se corrigir amando e corrigir as coisas ao redor amando e corrigir as pessoas amando é um desafio. Que a gente às vezes quer corrigir a ferro e brasa ou sem misericórdia nenhuma para com a gente e para com os outros. Então, se a gente não está conseguindo ainda retificar as coisas amando, a gente está precisando de remédio. Trabalhe feliz. Será que o que a gente faz, a gente trabalha feliz? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não trabalha nem um dia. Isso é um provérbio oriental. Dirija equilibrado. E eu não pensei só dirigir no volante do carro, não. Eu fiquei pensando no dirigir a nossa vida. Será que a gente tem dirigido a nossa vida equilibradamente? Entre as ponderações, entre as reflexões, as meditações do nosso dia a dia? Obedeça contente. Gente, obedecer já é difícil. Obedecer contente, de verdade. Não é sorrindo, que a gente pode obedecer assim, ó, sorrindo, mas por dentro só Deus sabe. Né? Mas obedeça se sentindo contente. Não é sorrindo, é se sentindo contente. Diz o Evangelho que a obediência é o consentimento da razão. E aí eu fico pensando, será que a gente já consegue ser obediente? Né? E o Evangelho diz que o orgulhoso não é obediente, o Evangelho diz lá. Então, se a gente ainda não consegue obedecer, a gente está com uma enfermidade chamada orgulho. Não se queixe. Nossa, vocês querem ver lugar para a gente encontrar queixas? Fila de banco e sala de espera de consultório médico. Não só a gente escuta os outros a queixar, mas como a gente começa a se queixar também. Parece que é uma coisa que vai contaminando. Quando a gente vê, a gente está tentando competir com o outro, querendo fazer com que a nossa queixa seja maior do que todas as outras queixas. Não se queixe, no entendimento de que tudo que está na sua vida passa. E também que passe, mas passe deixando muitos ensinamentos. Siga adiante. Ou seja, tropeçou, caiu, levante e siga. Não se fixe no passado, não se fixe no futuro. Viva o presente. Para seguir adiante só tem um jeito: não ficar preso nem no passado e nem ficar preso no futuro. Aí a gente pode seguir adiante. Se a gente está preso, a gente está paralisado, a gente não vai seguir. E aí a gente está precisando de medicamento. Repare além. Repare além. Repare, de reparar, de corrigir. Vai corrigindo. Errou, não tem problema. Se responsabiliza e corrige. É assim que a vida acontece. A gente não deve ficar paralisado por culpa. Veja longe. Para a gente ver longe, a gente tem que refletir, a gente tem que parar para pensar. E aí a gente consegue ver as coisas com mais profundidade. Esse ver ao longe é medir as consequências daquilo que somos, do nosso comportamento, das nossas atitudes por pensamento, palavra e obra. Discuta serenamente. Olha, gente, isso é tudo de bom. Quando a gente consegue mostrar os nossos pontos que não são favoráveis para o outro, mas que são pontos que não concordo, que são discordantes das outras pessoas, mas que a gente consegue fazer isso serenamente, consegue acolher a opinião do outro também serenamente, é porque a gente já está bem mesmo, né? Faça luz. Eu penso assim, já não fazendo treva ultimamente já está bom, né? Mas se a gente puder levar luz com um sorriso, com um bom dia, com uma boa mensagem, porque as redes sociais estão carecendo. É muita gente publicando coisa mentirosa e para levar conflitos e violências. Então vamos botar coisa boa, né? Vamos passar coisa boa, vamos passar pelas ruas, cumprimentar as pessoas, isso é bom. Semeie paz, ou seja, não semeie mentira, discórdia. Espalhe bênçãos, puxa, lute elevando. Passe pela sua vida, pelos reveses da sua vida, pelas coisas que você precisa passar, pela luta, pelo trabalho, pelos afazeres, mas aproveita tudo isso para quê?
tudo que tem de bom e de ruim na sua vida para te elevar e não para te jogar para baixo. Seja alegre, porque eu vou dizer para vocês, nada pior do que gente surumbática macambúzia. Seja alegre. Tá ruim? Fica alegre. Tá bom? Fica alegre. Sabe por quê? A nossa cara pesada não vai melhorar o nosso dia. Então, seja alegre. Viva desassombrado, sem assombros. O que tem na vida é para equacionar. Demonstre coragem, demonstre, mesmo que não tiver. Porque diante das situações a gente não tem que enfrentar mesmo, então demonstra que está com coragem. Porque assim você vai dar coragem para outros que têm que enfrentar coisas piores do que as suas. Revele calma. Faça com calma e revele a calma. Respeite tudo. O mundo está precisando dessa palavra. Eu acho que a gente devia andar com outdoor assim na rua falando respeito, respeito, respeito. Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil porque está faltando entre os homens se respeitar. O respeito é o primeiro passo para amar o próximo. Primeiro passo. Ore confiante. Ore que mesmo que Deus não faça exatamente o que você quer, mas saiba, ele vai fazer o melhor por você, que pode ser que o melhor dele não seja exatamente o que você queria, mas fique confiante que vai ser o melhor para você. Vigie, benevolente. Vigiar não é a vida dos outros, é a gente. Vigie o que a gente pensa, que às vezes, quando a gente se pega, a gente não está sendo benevolente para com os outros, naquilo que a gente está pensando dos outros, ou mesmo falando. Então, vigie, benevolente. Caminhe, melhorando. Então, seguindo uma estrada, cada dia tentando ser um pouco melhor que o dia anterior. No entendimento de que nós não somos perfeitos ainda. Nós somos espíritos imperfeitos. Mas que a gente pode ser um pouco melhor a cada dia, pode. Sirva hoje, porque amanhã a gente não sabe se está desencarnado. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Espere o amanhã. Espere o amanhã no sentido de que tenha fé. Tudo será melhor. Porque nós somos filhos de Deus, filhos do amor e filhos da luz. E a nossa destinação é viver no amor e na luz. Então, para todos vocês, uma semana assim linda como esse Jesus, de muita paz e muita luz, e que a gente possa permitir que os ensinamentos de Jesus não só levem luz para o nosso coração, para os nossos pensamentos, mas que ele possa verdadeiramente permear a nossa vida e nos transformar de verdade em pessoas melhores. Muito obrigada a todos, muita paz e muita luz. Beijo grande no coração de todos, gente. Obrigada.